Dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra e Dia de Zumbi dos Palmares. Então, para nós aqui que estamos dentro da Universidade Federal de Pernambuco, pensar sobre esta data, vivenciar esta data, refletir sobre esta data é muito importante. É importante porque a gente precisa disseminar a consciência negra fora da universidade, dentro da universidade. Então, a consciência negra das pessoas negras, como a maioria de nós que estamos aqui, não é? E a consciência das pessoas não negras, mas perceber também a importância de saber, né, onde estão as pessoas negras, em que lugar eles estão ocupando na sociedade, nas empresas, nas instituições, na universidade. Pensar, refletir sobre o privilégio branco que a gente pode encontrar em qualquer instituição, principalmente as instituições públicas. Então, hoje a gente está aqui reunidos para conversar sobre isso, é importante. É importante porque nós, enquanto negros e negras, nós precisamos disseminar isso dentro dos nossos setores, né? Cada um aqui de vocês que estão nos setores de trabalho de vocês, como é que a gente pode disseminar essa consciência do ser negro, né? Da história, da cultura, né? De quem produziu e quem produz conhecimentos, informações, cultura, história. Não é que essa história, essa cultura, esse conhecimento não parta apenas de um lado, e do lado branco, não é? Mas de todos os lados, de todas as raças e de todas as etnias. Então, essa é a ideia dessa conversa aqui hoje. Como é que nós podemos, cada vez mais, tornar essa universidade mais afirmativa e mais inclusiva? Como negro, como comunicador social formado pela Universidade Federal de Pernambuco, servidor público e agora como diretor do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias da UFPE, me sinto na responsabilidade de reafirmar meu compromisso, né, contra o discurso de racismo, contra discursos de ódio, né, e fazendo valer essa prática através dos princípios fundamentais da comunicação pública. Então, acho que é importante que tenhamos essa possibilidade de protagonismo negro, né, de poder difundir esses princípios através do nosso exercício diário, né, da comunicação pública e através do nosso exercício diário como comunicador e como negro. Acho que é muito importante. Meu nome é Vilde Menezes, sou gestor de esporte da Universidade Federal de Pernambuco e penso que a reflexão sobre a questão étnico-racial é muito importante a partir da Universidade Federal, especificamente de Pernambuco, né? Por quê? A gente aprendeu ao longo de vários processos que a universidade ela contribui de forma bastante significativa com o processo de repensar a própria sociedade. E hoje a gente repensa a sociedade, uma sociedade antirracista, uma sociedade em que as relações se deem de forma mais igualitária, mais fraterna. Nesse sentido, o próprio processo de formação interna, né, ou seja, a questão da educação praticada dentro da Universidade Federal de Pernambuco, né, pautada na perspectiva da Lei 10.639, é de fundamental importância para que os jovens que aqui se formam, né, mas também os nossos técnicos, os nossos professores, etc., possam ter uma perspectiva e uma visão diferente, né, de todo esse processo socioeducacional que culmina com a perspectiva de uma nova sociedade. É importante a gente pensar também, e agora de forma mais específica, né, a questão do esporte, né, ou seja, as relações racistas que normalmente a gente percebe no esporte e a preocupação que a universidade tem no sentido de formar os seus professores de educação física, os seus atletas, né, da sociedade que utiliza aqui as nossas políticas de esporte, para que possam perceber, né, que a construção de uma nova sociedade se dá especificamente numa perspectiva de olharmos para o outro numa dimensão extremamente diferente daquela que nós temos praticado. Ou seja, hoje nós temos uma sociedade que é extremamente racista, né? Hoje, as práticas racistas dentro dos campos de futebol, ou nas quadras e etc., né? Então, tudo isso passa a ser uma preocupação muito importante da nossa universidade, que tenta, né, a partir de um conjunto de políticas, combater todo esse tipo de práticas que são racistas e que são, sobretudo, desumanas. Bom, nós estamos aqui reunidos, né, na verdade, discutindo, né, sobre a organização do mês da consciência negra. A Universidade Federal de Pernambuco tem feito um grande esforço, né, para implementar uma pauta, né, a pauta étnico-racial, uma política antirracista,
do ponto de vista institucional, para que a gente possa fazer com que essa universidade ela seja cada vez mais inclusiva, democrática, diversa e antirracista. Nesse sentido, eu não poderia deixar de mencionar aqui, né, algumas ações que nós temos feito desde o início da nossa gestão, né? Eu vou começar dizendo que eu acho que é o maior símbolo desse processo, que foi a implantação do núcleo ERE, que é o nosso núcleo de política das relações étnico-raciais, que tem liderado ações para a formulação dessas políticas. A partir do núcleo, nós tivemos a formulação de uma política que reflete na pós-graduação, estrito senso da Universidade Federal, com a reserva de vagas, de 30% de vagas, que já está em curso nesse semestre, para que nós possamos fazer a universidade mais diversa, e essas vagas estão voltadas para um conjunto que tradicionalmente é excluído da universidade e, sobretudo, excluído da pós-graduação estrito senso, E aí se trata de pessoas trans, quilombolas, ciganas, pessoas com deficiência e pessoas pretas e pardas. É fundamental que nós possamos persistir, portanto, com essas políticas. Gostaria também de acrescentar que nós estamos finalizando, a partir também da coordenação de uma comissão que foi montada especialmente para essa finalidade, o plano de combate ao racismo institucional. Essa é uma pauta fundamental para a universidade. A gente tem que avançar nessa pauta no curto, médio e longo prazo, para transformar a universidade e fazer a universidade com a cara da sociedade brasileira no sentido positivo, de ser inclusiva e diversa. Gostaríamos também de mencionar nesta ocasião as vagas que essa gestão destinou para as disciplinas de étnico-raciais, 3 disciplinas para trabalhar de forma específica com essa pauta dentro da universidade, Uma delas será destinada ao campus de Caruaru, uma outra ao campus de Vitória e outra fica em Recife. O nosso papel é poder, digamos assim, fazer um grande diálogo e promover as políticas corretas nesse sentido. E, para tanto, nós precisamos conversar amplamente com a sociedade, conversar com os movimentos sociais de maneira geral, o movimento negro, os movimentos que lidam com as questões também indígenas e quilombolas, para que nós possamos aprofundar a pauta. A propósito, nós também iremos retomar esse ano a licenciatura intercultural indígena lá no campus de Caruaru. Então, são pautas que colocam a universidade em prol de um debate extremamente oportuno, extremamente urgente, que é a transformação da nossa sociedade, na perspectiva de uma sociedade em que a igualdade e a inclusão e a diversidade são referências fundamentais. Então, durante todo este ano, juntando com a existência do Núcleo ERE, que surgiu o ano passado, exatamente no dia 20 de novembro, nós temos realizado várias ações afirmativas dentro da universidade a partir de eixos da formação de nós aqui, equipe gestora, formação de professores, formação de movimentos sociais, formação de outras instituições, a partir de cursos, minicursos, palestras que nós temos realizado. Nós temos o eixo da pesquisa, onde a gente está desenvolvendo ações de pesquisa, mapeando as pesquisas que existem dentro da universidade, os PIBICs de ações afirmativas que nós temos e que teve aí também um incentivo para mais pesquisadores cotistas pudessem também fazer pesquisas. Nós temos também o eixo da informação e comunicação, onde a gente está trazendo nas nossas redes sociais do Núcleo ERE várias ações direcionadas a informar as pessoas sobre o que produz, o que faz, as pessoas negras, indígenas e quilombolas também, e ciganas. Nós temos séries nas nossas redes sociais sobre essa população. Nós também estamos desenvolvendo ações direcionadas a repensar o nosso currículo. Realizamos um encontro com professores sobre esta temática para a gente repensar, pensar junto, o que é que cada um pode fazer aí nos seus cursos, nas suas práticas pedagógicas, também
Nosso trabalho direcionado a articular os grupos que trabalham diretamente com esse tema aqui dentro da universidade. Quando o ano passado a gente se juntou para pensar o núcleo ERE dentro da universidade e agora a gente fez um outro encontro para avaliar e planejar mais um ano de ações. E uma outra ação que enche também os nossos olhos é um projeto em que, junto com a Biblioteca Central, a gente está acolhendo, planejando o acolhimento do acervo Inaudete Pinheiro, Inaudete enquanto uma das fundadoras do Movimento Negro, não é? E que a gente está pensando junto como que a gente pode, enquanto universidade, disponibilizar esse acervo para a população. E o Observatório de Ações Afirmativas, que é uma ação conjunta que nós estamos desenvolvendo e que, não é, Alfredo pode até falar mais sobre esse observatório que vai ser, que está em trâmite para também lançarmos esse ano. A ideia é que nós possamos ter um observatório das relações étnico-raciais no estado de Pernambuco, né? E a Universidade Federal, portanto, está liderando essa iniciativa. Levantar informações e uma boa base de dados, né, sobre a nossa população aqui no estado de Pernambuco e como é que essa população se reflete dentro da universidade, né? A pergunta que Ceissa fazia outro dia era qual é a cor da universidade em relação à população de maneira geral e como é que nós podemos avançar em relação a essa temática, né? E quando nós falamos no Observatório das Relações Étnico-Raciais, nós estamos colocando, além da temática negra, né, desse debate forte dentro da universidade, a questão da população indígena, da população quilombola. Nós temos o pressuposto que a educação transforma definitivamente a vida das pessoas e transforma também as relações sociais. E para isso a gente precisa conhecer a nossa população, né, e oferecer programas e cursos dentro da universidade que possam, digamos assim, potencializar esse processo de transformação dentro da universidade, né? Eu gostaria também de acrescentar em relação a isso que já foi colocado, que nossas comissões de heteroidentificação continuam em vigor dentro da universidade, para evitar fraudes na entrada da graduação, mas também nos processos seletivos que envolvem o pessoal técnico-administrativo e também o pessoal docente. Então é importante que essa pauta ela seja permanentemente colocada em dia a dia e que tenha uma vigilância política não apenas da gestão da universidade, mas uma vigilância de todos aqueles, né, que querem preservar e fortalecer essa pauta na sociedade.